Bom, então vamos começar a ver a nossa formalização do que é uma consequência lógica, equivalências lógicas, etc. Então vamos lá. Em lógica, dissemos que a fórmula B é consequência lógica de uma fórmula A se toda valoração que satisfaz A também satisfaz B. E é representada por aquele símbolo ali, que vocês podem dar um nome, vamos... Bom, por enquanto, depois a gente na aula inventa um nome para ele. Então, o que isso significa? Significa que B é consequência lógica de A, sim. Toda valoração que satisfaz A, então satisfaz B. Isso que diz a definição. Mas o que isso significa? Lembram que a gente viu antes nos exemplos das camisas de Pedro, de Pepe? Eu estou dizendo, se eu tenho uma valoração que faz A verdadeira, então eu tenho qualquer valoração que seja, que faz A verdadeiro, então eu posso garantir que B é verdadeiro. Isso para toda valoração que faz A verdadeiro, eu tenho que garantir que B também vai ser verdadeiro. Então, B vai ser consequência lógica de A. Desculpem, vou desligar aqui o som. B vai ser consequência lógica de A. Sim, para toda valoração que faz A verdadeiro, então B é verdadeiro. E se vocês lembram, o que a gente fez antes foi exatamente isso. A gente assumia que certas coisas que eu chamei de fatos, que seria nosso A, são verdadeiros, e a gente via, se isto é verdadeiro, então, o que a gente pode garantir que é verdadeiro? Então, B vai ser consequência lógica, se sempre que A é verdadeiro, a gente pode garantir que B é verdadeiro. A gente já diz que A implica logicamente em B, ou que B é consequência lógica de A. Então, como é que a gente verifica que B é consequência lógica de A? A gente teria que olhar todas as valorações que satisfazem A, todas as valorações que fazem que A seja verdadeiro, e checar se para essas valorações B é verdadeiro. De novo, lembram quando a gente estava vendo o negócio das camisetas? A gente fala assim, se isto é verdadeiro, então isto é verdadeiro, então isto é verdadeiro, então isso aqui tem que ser falso. A gente ia fazendo esse raciocínio até concluir o que era verdadeiro. Então, a gente tem duas opções para verificar se B é consequência lógica de A. Uma opção é o que eu falei agora. A gente vai procurar todas as valorações que fazem A verdadeiro e para essas valorações a gente vai ver se B é verdadeiro. Como que a gente faz isso? O que a gente pode usar para descobrir quais são as valorações que fazem A verdadeiro? A tabela de verdade. A nossa tabela de verdade calcula o valor de verdade de uma fórmula para todas as valorações possíveis. Então, a gente olha todas as valorações possíveis, todas as valorações dos átomos. A gente vai olhar na tabela qual delas satisfaz a nossa fórmula, ou seja, para qual linha a gente tem uns. Isso significa que para essas valorações de P, Q, R dos átomos, a nossa fórmula é verdadeira. E essas vão ser as únicas valorações que nos importa o que acontece com B. Então, a gente vai olhar. Para esta valoração de P, que é verdadeiro, verdadeiro, falso, 1, 0. Para essa valoração, A deu verdadeiro. Então, para essa valoração, eu vou olhar qual é o valor de verdade de B. E isso eu vou fazer para toda linha que eu tenha 1 na valoração da fórmula A. Vou olhar qual era a valoração dos átomos e eu vou calcular a valoração da fórmula B, qual é o valor de verdade de B, para essa valoração dos meus átomos. Se para todas as valorações que eu tenho uns na minha tabela de verdade A, eu também tenho uns na tabela de verdade B, então eu vou poder concluir que B é consequência lógica de A. Por quê? Porque eu chequei que toda valoração que satisfaz A, então ela satisfaz B. Agora eu pergunto para vocês, posso ter alguma valoração que faça B verdadeiro e A não? Ou seja, eu vou ter, na minha tabela de verdade, eu vou ter vários uns no A
E para esses uns, eu tenho que ter uns no B. Sim? Mas eu posso ter algum 1 no B e 0 no A? Posso. Porque B pode ter mais valorações que façam ela verdadeiro. Mas a única coisa que me importa é, se A é verdade, eu tenho que garantir que B também. Tá? Então, o que eu disse aqui, construímos uma tabela de verdade que tem as nossas colunas A, B, e eu vou olhar a valoração de a valoração de B, e eu tenho que checar que sempre que eu tenho 1 no A, eu tenho 1 no B. Agora vamos ver algum exemplo. Então, por exemplo, a gente quer ver se P ou Q, setinha R, tem como consequência P setinha R. A gente vai ver agora fazendo a tabela de verdade. Mas a gente pode tentar o outro jeito, que é um pouco mais rápido, mas aí a gente precisa pensar, porque o jeito da tabela de verdade é mecânico. A gente preenche a tabela, vê os uns e acabou. Tem outro jeito muito mais curto, mas que precisa de pensar. Que é o jeito que a gente fez antes com as camisetas de Pedro e Pepe. É o quê? Aqui nos diz P ou Q setinha R. Então eu digo assim, assumindo que isso é verdade, o que a gente pode concluir de verdade? Ou seja, sabendo que isso é verdadeiro, o que a gente pode concluir que o que é verdadeiro? Então, P ou Q setinha R é verdadeiro. Quando que uma setinha é verdadeiro? A gente tinha duas opções. Ou, quer dizer, o único momento que é falso era quando P ou Q, o que está antes da setinha, é verdadeiro e o que está depois é falso. Então, se a setinha é verdadeira, a gente tem duas opções. O P ou Q é verdadeiro e R é também verdadeiro, ou P ou Q é falso. Vamos estudar as duas opções? Primeira opção, P ou Q é verdadeiro, R verdadeiro. A gente pode até analisar o caso P ou Q verdadeiro, significa que o P ou Q são verdadeiros, mas se a gente olha onde a gente quer chegar que P setinha R é verdadeiro. Mas se P ou Q é verdadeiro e R é verdadeiro, a gente vai agora olhar o P setinha R. P setinha R, deixa aqui para ajudar vocês. Vamos escrever o que eu estou falando. Eu tenho que P ou Q setinha R é verdadeiro. Agora, se isto é verdadeiro, o que a gente estava falando é, vamos olhar a opção que isto é verdadeiro e isto é verdadeiro. Mas olha o seguinte, se R é verdadeiro, o que acontece com P setinha R? Importa o valor de P? Se R é verdadeiro, independentemente se P é verdadeiro ou falso, isto sempre vai ser verdadeiro. Então, o caso de R verdadeiro implica que isto é verdadeiro independentemente do valor de P ou de Q. Então, o caso que isto aqui é verdadeiro, sendo R verdadeiro, implica isto verdadeiro. Quando mais isto pode ser verdadeiro? O caso de R verdadeiro a gente já viu. Implica nisto verdadeiro. Então, vamos ver o caso de R falso. Se R falso e tudo isso é verdadeiro, quer dizer que P ou Q são falsos. P ou Q é falso. Mas se P ou Q é falso, o que significa? Como que é P? Falso. Então, o caso de R verdadeiro, beleza. O caso de R falso. Se R falso e P ou Q é falso, significa que P ou Q é falso, o que significa que P é falso. Para isto ser verdadeiro, né? R falso, tudo isto verdadeiro, implica em P ou Q falso também. Então, P também é falso. E se R é falso e P é falso, como que é P setinha R? Também verdadeiro.
Ou seja, a gente viu que se isto é verdadeiro, sendo o R falso ou R verdadeiro, nos dois caminhos concluímos que P setinha R é verdadeiro. Ou seja, P setinha R é uma consequência lógica disso aqui, de P setinha de P ou Q setinha R. Por quê? Porque qualquer valoração que faça isto verdadeiro implica em P setinha R verdadeiro. E a gente fez isso sem analisar a tabela de verdade, que teria 8 linhas. A gente não analisou todas as possíveis combinações de valores de P, Q e R. A gente foi direto nas únicas valorações que faziam isto verdadeiro. Então, o que a gente analisou é quais são as valorações que fazem essa fórmula verdadeira. E para elas, a gente foi ver o valor de verdade do P setinha R. Na tabela de verdade, a gente analisa todas. Nesse jeito que a gente acabou de fazer, a gente se pergunta, se isto é verdadeiro, quais são as valorações que fazem isso verdadeiro? E para essas valorações, a gente olha o valor de verdade de P setinha R. Tá bom? Então, vamos voltar aqui. Aqui faz pelo método da tabela de verdade. Vocês veem que temos P, Q, R, que é a tabela de verdade, e se a gente olha P ou Q setinha R, na última coluna, a gente tem 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então, quais são as linhas que a gente vai se importar? Vai ser a primeira, a segunda, a quarta, a sexta e a oitava. As linhas onde a valoração deu 0 não me interessam. Me interessam só as linhas onde a valoração deu verdadeiro. E para essas linhas que eu vou olhar a coluna do P setinha R. Então, olha, na primeira linha eu tenho 1 no P ou Q setinha R. Eu vou olhar agora a coluna do P setinha R. Tem 1 também, beleza. Na segunda linha tem 1 no P ou Q setinha R. Olho na coluna do P setinha R, tem 1 também. A terceira linha não me importa. Por quê? Porque eu tenho 0 no P ou Q setinha R. Então, essa linha não me importa. Vou na quarta linha, tem 1. Vou olhar no P setinha R, tem 1 também. A quinta linha não me importa, porque eu tenho 0 no P ou Q setinha R. Vou olhar a sexta linha, tem 1. Essa me importa. Vou olhar a coluna no P setinha R, tem 1 também. A sétima linha não me importa. Na oitava linha tem 1 no P ou Q setinha R. Vou olhar no P setinha R. Então, quer dizer que em toda linha que eu tenho 1 na coluna do A, eu achei 1 na coluna do B. Então, verifiquei que B é consequência lógica de A. Certo? Agora fez com P e Q setinha R. Então, a gente tem a última coluna, tem o P e Q setinha R. A gente tem 1 em todas as linhas, exceto a 7. Mas se observam assim, na linha 1 eu tenho 1 no P setinha R. Na 2 tem 1 no P setinha R. Na 3 tem 1 no P setinha R. O que acontece na linha 5? Eu tenho que P e Q setinha R tem 1. E eu tenho que na linha 5, P setinha R tem 0. O que significa? Que para a valoração da quinta linha, que é P verdadeiro, Q falso e R falso, a minha fórmula P e Q setinha R é verdadeira, mas minha fórmula P setinha R é falsa. O que isso significa? Que P setinha R não é consequência lógica. Por quê? Eu achei uma valoração que é 1, 0, 0, PQR 1, 0, 0. É uma valoração que satisfaz minha fórmula A e não satisfaz minha fórmula B. É uma valoração que faz minha fórmula A verdadeira e minha fórmula B falsa. Então, B não é consequência lógica de A. Ok? Então, como podemos verificar se P e Q é consequência lógica de P ou Q? De novo, a gente pode fazer a tabela de verdade, vocês podem olhar isso, mas eu quero voltar e fazer vocês pensar. Quando que P ou Q é verdadeiro? Se eu digo a fórmula P ou Q é verdadeiro, o que isso significa? P é verdadeiro ou Q é verdadeiro.
E a opção P verdadeiro e Q falso é uma opção, né? Que satisfaz P ou Q. E agora, se a gente olha P e Q é verdadeiro só se as duas são verdadeiras. Então, eu acho facilmente uma valoração que faz P ou Q verdadeira e P e Q falsa. Por exemplo, 1, 0. Ou seja, P e Q não é consequência lógica do P ou Q. Isso a gente pode checar aqui, olhando a tabela de verdade. Vocês aqui podem dar um pause e analisar com detalhe. Agora, P ou Q é consequência lógica do P e Q? Quando que P e Q é verdadeiro? A única valoração que satisfaz P e Q é P verdadeiro e Q verdadeiro. E se P e Q são verdadeiros, então o que acontece com P ou Q? Também é verdadeiro. Ou seja, que toda valoração que satisfaz P e Q também satisfaz P ou Q. Implicando o quê? P ou Q é consequência lógica do P e Q. Já perdi vocês no caminho? Pode voltar para trás e rever o que estamos falando. Mas aqui vocês podem ver que todas as linhas onde eu tenho 1 no P e Q, também tenho 1 no P ou Q. E aqui vocês podem observar outra coisa. Eu posso ter uns no B, eu posso ter uns na consequência lógica. Eu tenho 1 na segunda linha, por exemplo, que satisfaz P ou Q, e um 0 no P e Q. Não importa. Eu só vou olhar sempre que eu tenho 1 no P e Q, então eu tenho que ter 1 no P ou Q. E isso acontece. Certo? Então aqui um exercício para vocês. Verifique se Q é consequência lógica do P ou Q. Vocês podem fazer a tabela de verdade ou podem pensar. Quando que P ou Q é verdadeiro? E sempre que P ou Q é verdadeiro, eu posso concluir que Q necessariamente é verdadeiro? Então, deixo aqui vocês pensando, façam pause e depois veja a resposta. Vou parar aqui e continuo no próximo vídeo.